Olá! Sejam muito bem-vindos! A ideia de se comunicar com quem já partiu é algo que fascina, não é mesmo? E olha, essa não é uma ideia nova. Na verdade, é uma busca que acompanha a humanidade desde sempre. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na história, no propósito e nos mecanismos por trás da chamada intercomunicação mediúnica. É isso mesmo. Pode parecer algo, sei lá, moderno ou até uma moda, mas não é nada disso. Essa busca por conexão é um fio que literalmente costura toda a história da humanidade. Ela evolui e se adapta, muda de cara junto com a nossa própria consciência. E bem no centro dessa discussão toda está a mediunidade. A ideia principal aqui, o ponto-chave, é que ela não é vista como um superpoder ou um dom que só alguns têm, sabe? Pelo contrário, é tratada como uma faculdade que todo ser humano possui, algo natural. O que muda, o que evolui com o tempo, é a forma como isso se manifesta. Ok, então, para a gente entender como essa comunicação pode acontecer, a gente precisa voltar para o básico, para os fundamentos. E tudo começa com dois elementos, a aura e a mente. São os pilares dessa conexão. Então vamos lá, o ponto de partida é a aura. Pensa nela como se fosse um campo de energia pessoal, uma espécie de atmosfera que envolve cada um de nós e que está o tempo todo irradiando nossos pensamentos, nossos sentimentos. É como se fosse a nossa assinatura energética. E é justamente essa aura que funciona como a plataforma, digamos assim, para essa comunicação mental. E a forma mais básica, a mais primordial dessa comunicação é algo que todo mundo já sentiu: a intuição. Sabe, aquele pressentimento? Pois é. A intuição é vista aqui não só como uma sensação vaga, mas como o sistema original de troca de informações, a sementinha de onde todas as outras formas de comunicação mais complexas teriam se desenvolvido. Beleza, com essa base em mente, vamos fazer uma viagem no tempo. Como é que essa prática, que começou lá atrás como intuição, foi se manifestando ao longo da história? Como ela foi do ritual antigo até chegar a ser objeto de estudo? E a jornada é realmente impressionante, né? Se a gente olhar essa linha do tempo, o que era culto aos ancestrais lá na era primitiva, depois evolui para as profecias dos oráculos, se manifesta nos fenômenos do início do cristianismo, e aí, quando chega no século XIX, a coisa se populariza tanto que vira objeto de estudo sistemático. Fica claro que a manifestação foi se adaptando a cada época. E esses exemplos históricos são incríveis. Eles mostram que o fenômeno não era algo isolado, de jeito nenhum. Estava na política da Grécia Antiga, com o oráculo de Delfos, na religião, com os profetas de Israel, até em momentos de guerra, com Joana d'Arc, e nas maiores criações da Renascença. Ou seja, estava por toda parte. Mas foram necessárias algumas pessoas bem específicas para começar a juntar as peças desse quebra-cabeça. E quem eram esses indivíduos, afinal? Quem começou a montar esse quebra-cabeça? Vamos conhecer agora os pioneiros, aquelas figuras que, com suas habilidades fora do comum, prepararam o terreno para uma compreensão mais profunda desse mundo invisível. A nossa jornada começa com uma figura muito interessante, Emanuel Swedenborg. O mais curioso sobre ele é que não era um místico ou algo do tipo, pelo contrário, era um cientista, um engenheiro respeitado do século XVIII. E a vida dele deu uma virada de 180 graus quando, de repente, ele desenvolveu uma clarividência superpotente. E o que ele relatava era revolucionário para a época. Ele dizia que via e conversava com espíritos, totalmente acordado. E as descrições que ele fazia da vida após a morte, de esferas de felicidade, tiraram o assunto do campo da fé cega e trouxeram para a observação. Pensa só no impacto de alguém dizer que anjos e demônios não são outras criaturas, mas sim nós mesmos, em estágios diferentes de evolução. E mais, que não existem castigos eternos. Isso, naquela época, balançou as estruturas. Agora a gente pula para o século XIX, lá nos Estados Unidos, e encontramos Andrew Jackson Davis. Ele ficou conhecido como o pai do espiritualismo moderno. E o interessante é que ele era um jovem de origem bem humilde que acabou se tornando um dos médiuns clarividentes mais incríveis do seu tempo. O trabalho do Davis foi, de fato, um divisor de águas. Ele ditava obras filosóficas inteiras em transe. E as previsões dele eram de uma precisão impressionante. Ele não só previu a manifestação mais aberta dos espíritos, como também invenções como automóveis, aviões, até máquinas de escrever. Foi ele quem ajudou a transformar a mediunidade de um mistério que acontecia de vez em quando em algo que podia ser finalmente estudado.
E para fechar essa tríade de pioneiros, vamos para a Escócia conhecer Daniel Douglas Home. Esse aqui era famoso por fenômenos físicos, coisas que desafiavam a lógica, sabe? Levitação, materialização, coisas tão extraordinárias que deixaram cientistas e até a nobreza da época de queixo caído. Então, o ponto crucial é esse. Pega esses três, Swedenborg, Davis e Home. Cada um do seu jeito, eles fizeram mais do que falar sobre o mundo espiritual. Eles mostraram. Apresentaram evidências, sejam intelectuais ou físicas, como as levitações e materializações. E foi essa demonstração coletiva que abriu as portas para que tudo isso começasse a ser organizado e estudado de forma séria. Certo, a gente já viu o que é o fenômeno e quem foram os pioneiros. Agora a gente chega na pergunta fundamental. Por quê? Para que tudo isso acontece? É só para matar a curiosidade? Ou existe um propósito maior por trás dessas comunicações? Pois é, a ideia é que o propósito vai muito além da curiosidade. São basicamente 4 objetivos principais. Primeiro, convencer quem não acredita da sobrevivência da alma. Segundo, esclarecer, dar ideias mais justas sobre o futuro para quem já acredita. Terceiro, instruir, dar um direcionamento moral. E por último, e muito importante, consolar. Permitir a conexão com quem já partiu. No fundo, a ideia é ensinar a gente a viver melhor, aqui e agora. E agora a gente chega na última peça do nosso quebra-cabeça, o como. Beleza, mas como essa comunicação é possível? Vamos dar uma olhada nos 3 elementos centrais que tornam essa ligação entre os dois mundos uma realidade. O primeiro elemento, e talvez o mais fundamental, é o perispírito. Tenta imaginar ele como uma interface, um corpo que não é totalmente material, mas também não é só espírito. É ele que faz a ponte entre os dois planos. É o veículo que permite que um espírito, que não tem corpo físico, consiga interagir com o nosso mundo. Sem ele, a comunicação seria impossível. Mas o perispírito não trabalha sozinho, claro. A gente pode pensar em 3 pilares. Primeiro, a mente, que é o motor, é onde o pensamento e a vontade nascem. Depois, o perispírito, que é a ponte, o transmissor dessa ideia. E por fim, a sintonia, que é como se fosse a frequência de rádio, o que garante a conexão. Se um desses 3 falhar, a comunicação não acontece. Simples assim. E essa questão da sintonia é absolutamente fundamental. A ideia é semelhante atrai semelhante. Basicamente, a gente atrai os espíritos que vibram na mesma frequência que a gente. Isso quer dizer que a qualidade da conexão depende diretamente da qualidade dos nossos pensamentos. É um grande chamado à responsabilidade, né? A sintonia que a gente estabelece é o que vai determinar a companhia espiritual que teremos. Isso nos leva a este ponto, que é crucial. A capacidade em si, a faculdade mediúnica, ela é neutra. É como ter um talento para música ou para arte. Não é bom nem mal por si só. O que define tudo é o uso que se faz dela. Se vai ser usada para o bem, com seriedade, ou para alimentar a vaidade, isso vai depender inteiramente do caráter e da moral de quem a possui. E assim, a gente fecha o círculo. A gente começou lá atrás e agora voltamos ao início, mas com uma perspectiva bem diferente. Se a comunicação entre os mundos é uma faculdade natural, inerente ao ser humano, a grande questão deixa de ser se ela existe e passa a ser qual a nossa responsabilidade ao lidar com ela. Isso nos deixa com uma reflexão final. Como estamos cultivando nossos pensamentos e sentimentos, sabendo que estamos o tempo todo em sintonia com o universo ao nosso redor?